Olá, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que iremos fazer essa exposição. Meu nome é Alan Gomes, eu gostaria de fazer a apresentação do meu artigo aprovado nesse congresso. É muito interessante, antes de mais nada, eu gostaria de informar a vocês que esse artigo, ele, na verdade, ele é uma fase inicial da minha tese de doutorado. Então, a princípio, eu estou coletando os dados ainda para a defesa, então eu fiz apenas para que os meus pares e que vocês, dentro de um congresso, tivessem ciência da nossa essência, do nosso trabalho. Antes, eu já falei meu nome, mas eu gostaria de falar depois, mas vamos tentar uma metodologia da forma seguinte. Vamos tentar entender qual é a nossa proposta, para depois falar nosso tema. Tá? A nossa proposta, basicamente, ela fala da matemática. Matemática. Matemática e a matemática de sala de aula, a matemática que muita gente tem uma deficiência, que não gosta, acha difícil. Tá? Então, nosso trabalho, o foco dele é a matemática. Tá? Essa figura caracteriza, na verdade, você pode pensar que é um aluno? Não. Esse rapaz que está abaixado aqui, que em cima está escrito medo da matemática, ele é um professor. Então, nosso foco é a matemática, nosso público não é aluno, nosso público é professor. Como a figurinha ao lado, na verdade, ela deixa bem claro isso, é um professor. Tá? E, logicamente, ela vai influenciar, logicamente, os nossos alunos, que, como a gente vê esses alunos, que não é o nosso público-alvo, tá? São alunos do ensino fundamental 1. Tá? Depois a gente vai deixar isso bem claro como a gente. Mas nossa pesquisa é a matemática e nosso público-alvo são os professores. Tá? Então, tá aí, é uma disciplina que, na verdade, traz medo, traz receio, e por que não trazer receio para um professor? Mas aí muita gente vai perguntar, mas professor? Não. Estamos falando de um professor de primeiro ao quinto ano, do ensino fundamental 1, que, na verdade, ele não é um professor formado, licenciado em matemática. Ele é licenciado em pedagogia. E ele é, na verdade, um professor polivalente, ele vai ter que dar matemática, português, estudos sociais, ciências. Porque ele, com a sua formação, que nós podemos discutir isso depois, tá? Ele vai entrar dentro de uma sala de aula e lecionar a matemática. Mas vamos lá mais adiante. Então, basicamente, a gente queria fazer algumas perguntas que trazem a essência do nosso trabalho. A primeira pergunta é básica. Você gosta da matemática? Eu acredito que aqui, como é um congresso para docentes, temos vários docentes aqui. Então, vamos lá. Você gosta da matemática? Outra pergunta, mas vamos olhar pelo outro lado. Você se dedicaria a algo que você não gostasse? Será que você, não gostando de algo, você iria se dedicar de verdade? E a última nossa pergunta, que está mais centralizada. Se fosse um professor e não gostasse da matemática, você acha que seria um bom profissional? Então, está aí uma dúvida para vocês? É isso. Tá? A questão nossa é trazer essa matemática que ela, atualmente, de acordo com a BNCC, de acordo com várias legislações, de acordo com tudo, ela tem que trazer uma matemática diferenciada. Tá? Não mais aplicar uma matemática onde o professor se acha autoridade, os alunos não podem perguntar nada. Essa figura caracteriza um pouco uma matemática que a gente pode até enxergar hoje ainda, onde o aluno não participa. Tá? E também a matemática chata, ela não é contextualizada, ela não é de acordo com o
a necessidade do aluno, com o que ele quer aprender. É uma matemática baseada em conceitos, de regras, e é muito chato. A ideia nossa é uma matemática dessa forma, onde o professor ele converse, ele dialogue, ele aprenda também, não só ensinar, mas também aprender com o seu aluno. Mas, para isso, ele tem que ter identificação. Para isso, ele tem que ter o sentimento interno de gostar do que está fazendo. Então, vamos lá. Essa é a nossa. Agora, vamos começar. Nosso tema é identidade versus ensinar docente. Na matemática, nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano. Como nós falamos, a essência é a matemática, nosso foco, nossa área, nosso público-alvo são os professores de primeiro ao quinto ano, e também a gente vai ver também, tá, que nosso público-alvo não são os professores que atuam de primeiro ao quinto ano, a gente está tentando abrir mais um horizonte, mais um leque, mais uma visão com os alunos, que a gente vai chamar de alunos professores, que são os formandos do último ano de pedagogia, que uma boa parte já está atuando dentro de primeiro ao quinto ano, e outra parte vai ingressar mesmo dentro de sala de aula. Então, essa pesquisa também é com eles. Meu nome é Alan Gomes dos Santos, sou doutorando da UAA, Universidade Autônoma de Assunção. Temos como coautor Luiz Ortiz Chimenez, tá? Nosso colaborador, nosso grande incentivador para essa pesquisa. Tá? Esse é o nosso resumo que foi aprovado nesse congresso. Tá? Basicamente, a gente tenta, tá? Como é, na verdade, os dados preliminares ainda, tá? Então, a gente tentou colocar, não colocou ainda nenhum resultado, mas colocou nossa essência, o que a gente está tentando apresentar para vocês. O que motivou? Tá? O que motivou nosso trabalho é isso. É nossa experiência no ensino, na docência, né? Tá? Da educação básica. Tá? Eu leciono também no ensino fundamental, mas no ensino fundamental maior, né? O ensino fundamental 2, que eu leciono para o oitavo e nono ano. Tá? A nossa proposta é para o ensino fundamental 1, mas eu também dei aula há muitos anos para a formação de professores. Participei com alunos fazendo estágio dentro da minha sala de aula, tá? Porque eu dei aula no Instituto de Educação. Então, sempre me veio a pergunta como esses alunos que não têm a menor afinidade, a menor identificação, não construíram nada, não têm o menor sentimento de gostar da matemática, como eles vão lecionar? Como eles vão fazer essa matemática diferenciada, contextualizada, interdisciplinarizada, próxima ao aluno? Como? Então, essa era a minha inquietação. Tá? Então, nossa problemática é essa. Tá? Nosso objetivo principal é fomentar uma pesquisa que tem uma pergunta muito essencial, mas no contexto do professor. É possível ensinar algo que você não gosta ou que não se identifica? Não é só ensinar a matemática que ela precisa hoje, com as metodologias ativas da BNCC, resoluções de problemas, que a maioria dos livros são resoluções de problemas. É trazer, na verdade, como ensinar essa transposição didática. Ou, como Schumann fala, a questão do ensinar através dos significados. É só ensinar que 2 mais 2 é 4? Eu tenho 2 mais 2 vai dar 4? E a essência disso são 2 inteiros, mas 2 inteiros vão dar 4 inteiros. Precisamos entender, gostar, para poder pesquisar. Então, nossa essência é essa. Tá? Então, a gente acha que nossa proposta, na verdade, é um fator implícito. Por quê? A nossa proposta ela só quer visualizar, na verdade, a identificação do professor. Se existe ou não. Se nós estamos tendo professores dentro de primeiro ou quinto ano que não gostam da matemática.
Agora, se isso vai dar consequência para o aluno, se isso, na verdade, implica, aí já é outras pesquisas. O problema é descobrir qual é, na verdade, se existe e qual é o percentual de professores que realmente atuam e não gostam da matemática. E a gente tem uma ideia, mais ou menos, do que o professor era lá. Os alunos tudo olhando para o quadro, não entendendo nada. O que é isso? E o professor querendo dar aula para ele e para o quadro. Passar do verso para ele. Mas hoje a gente vê até um professor olhando para o aluno, tentando, na verdade, enxergar o aluno dentro da sala de aula. Mas ele ainda continua ainda tendo dúvida, não só o aluno, como o professor. Tá? Então, isso, mas essa consequência, como eu já falei, a gente não está trazendo para o nosso trabalho, porque a questão aluno não entra na nossa investigação. Tá? Então, é isso. O que é a nossa pesquisa? Tá? É identificar a falta de empatia, de identificação com o estudo da matemática no universo dos professores. A gente chama isso de fato implícito, porque isso não é explícito. Não é questão de um professor falar que ele não conhece a matemática, que não conhece os conteúdos. Isso com formação, com ajuda, ele consegue. Agora, ele não gostar, a questão cognitiva dele, aquele conflito dentro dele, de ele não gostar, é isso que nós chamamos de um fator implícito. Estabelecer a identificação dos professores se ocasiona ou não a questão das notas do IDEB. Será que uma escola onde os professores não gostam da matemática ou não se identificam com a matemática, ele realmente isso reproduz na nota do IDEB? Será que há essa relação? Estou falando só nota e a questão do não gostar do professor. Tá? A questão do aluno é outra coisa. Outra coisa é os alunos formandos. A gente chama alunos professores. Tá? Que também a gente é um foco de pesquisa nossa, porque eles estão entrando. E qual é a ideia desse aluno que está entrando na sala de aula? O que ele está pensando? Ele gosta da matemática? Ele sente dificuldade? Ele acha que vai ter dificuldade? Nosso universo de pesquisa, nossa questão espacial, vai ser o município, as escolas municipais da rede de Maceió, tá? E a gente irá fazer com a faculdade e universidade com curso de pedagogia. A gente vai ter 2 momentos, esse é o primeiro momento, a nossa fase inicial, depois nós vamos ter uma fase, na verdade, que a gente irá aplicar para um público maior, tá? Mas, basicamente, a gente tem 2 momentos. Esse primeiro momento, onde a gente vai coletar dados, tentar, na verdade, colocar em termos de artigo e ver como se a gente está tendo, na verdade, resposta porque a gente quer ou não quer. Se realmente os nossos professores de primeiro ao quinto ano, que estão dentro de sala de aula, eles não se identificam, não gostam da matemática. Tá? Então, algumas perguntas, tá? A falta de identificação com esse mandamento pelos professores fundamental é um fator que influencia no resultado da disciplina? Aí a gente pode ter essa comparação de o professor não gostar e a nota da escola com relação ao IDEB, da proficiência na matemática. Vamos entender que ninguém vai olhar a nota do IDEB. A gente está com os dados com a proficiência matemática. Qual foi a nota que a escola tirou dentro da proficiência matemática? Tá? Que eu não tenho tempo para falar agora, mas ela tem 9 níveis. Tá? O INEP coloca 9 níveis, de 1 a 9, para o ensino fundamental 1. Tá? E as escolas têm uma pontuação que cai em cada nível. Vou dar um exemplo para vocês. Da rede municipal de Maceió, tá? Dos 9 níveis, as escolas, toda a rede, todas as escolas do município de Maceió só estão em 3 níveis: terceiro, quarto e quinto. Se o nível 1 é o menor e o 9 é o maior, as escolas do município de Maceió estão no nível 3, tá? Que é uma quantidade, parece-me que apenas 11 escolas. Temos o nível 4, que a grande maioria está no nível 4, e algumas escolas estão no nível 5.
já tem uma quantidade maior do que o do nível 3. Tá? Legal? Mas esse não tem como, por causa do tempo. Aí o fazer ensinar da matemática de forma concreta, inovadora, assim, né, é deixar de lado quando se ensina sem identificação com o que faz? Podemos ter essa resposta? Será que o professor que não se identifica, não gosta, ele vai atrás para querer fazer um ensino melhor? Os fracassos e os maus resultados da área de matemática são atribuídos aos alunos. E por que não a falta de empatia ou de identificação com a área de estudo ou a formação e atuação do docente? Culpamos só o aluno por não gostar da matemática. E por que isso também não se reflete implicitamente no professor? Será que um professor dentro da sala de aula na frente, se ele não tem o amor, ele não tem a identificação com aquela coisa, será que ele vai transmitir isso para os seus alunos? Perguntas a serem respondidas. Nosso objetivo é conhecer o desenvolvimento da identificação docente na prática pedagógica, com o intuito de desenvolver no ensino da matemática um fator de interferência positivo e fonte de aprendizagem mais significativa. Tá? A gente quer ver se isso realmente pode não estar acontecendo ou acontecendo. Para tornar uma matemática não só significativa, uma aprendizagem mais significativa, mas lúdica, prazerosa, tá? E assim promover uma melhoria no seu processo de ensino-aprendizagem. Como eu falei, tudo isso é de forma preliminar da nossa tese. A gente está com ideias, estão sendo colocadas essas ideias, e a gente vai, na verdade, trabalhar essas ideias todas com o contexto da nossa pesquisa. O tripé, como eu falei para vocês, a opinião dos professores, tá? Tá legal? Dos professores atuantes do primeiro ao quinto ano, só quem está dentro da sala de aula. Vamos ter a relação com o IDEB, vamos tentar fazer uma relação com o IDEB. Quando eu falo IDEB, moçada, deixa eu só corrigir, que é a nota da proficiência de matemática. Porque a nota do IDEB ela é meio complexa para chegar àquele 5,3, tá? 4,8, ali uma coisa. Entra a proficiência de matemática, a proficiência de português, entra a questão dos docentes, entra a questão da evasão escolar, aí é uma nota que é meio complexa. Então, quando eu falo nota do IDEB, da proficiência matemática, tá? E a opinião dos alunos do último ano de pedagogia, tá? Somente os formandos, tá? Nós iremos pegar. Nós temos alguns teóricos, entendeu? Schumann, nós temos a questão dos saberes docentes, tá? Se a gente tem essa questão do conflito, tá, docente, a identificação docente. Então, a gente tem vários teóricos que vão dar suporte, na verdade, ao nosso trabalho. Tá? A nossa conclusão preliminar é que, além de você dominar os saberes conceituais, metodológicos da sua área, entender a matemática, os seus conteúdos, também a gente tem que ter, na verdade, incorporar também o sentimento do gostar, do sentir identificação, amor, o que se deseja fazer do seu ensino. E por que não? Para aprender melhor, para ensinar melhor. Eu acho que quando você realmente gosta, se identifica com algo, você corre atrás. Então, apesar de todo o curso de pedagogia, apesar de toda essa matemática diferenciada, através das tecnologias, dos jogos, das chiques, tá? Mas para que a gente envolva o aluno dentro desse contexto inovador hoje, o professor tem que gostar, para que ele vá atrás. Essa é a nossa proposta inicial. Tá? Por que temer a matemática? Tá? Se você gosta, você pede ajuda, você tem vários cursos de capacitação, você escolhe atrás. Por que temer a matemática? Algumas referências, tá? Foi um prazer.
Até a próxima. Eu agradeço muito a vocês, tá? Por todo, na verdade, por todo esse contexto que a gente colocou. E obrigado por ter um bom congresso para vocês. Eu acho muito interessante essa questão da formação docente e de nós, professores de sala de aula, ter uma voz e podermos compartilhar a nossa experiência e a nossa vontade de ser também pesquisador. Não é só dar aula, fazer um professor pesquisador também. Obrigado a todos e até a próxima.